15h39, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan. Nós já informamos logo na abertura do jornal que São Paulo regrediu da fase verde para a fase amarela do Plano São Paulo de reabertura, flexibilização em função da pandemia. E nós vamos falar sobre essa situação agora com a Patrícia Ellen, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico. Secretária, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui firmes na gestão da pandemia e da economia. Muito obrigada. Pois é, as duas coisas estão caminhando junto e a gente vê uma grande preocupação com relação à revisão para pior da flexibilização, pelas implicações que isso ainda possa ter para a economia. A gente já falou a respeito do que muda, não é? Não são mudanças muito grandes, não há restrições maiores, por exemplo, em relação ao comércio, à questão das escolas, mas especificamente no que se refere à economia, secretária, o que a gente pode esperar? Esse momento é um momento que requer cautela, mas que, ao mesmo tempo, permite um funcionamento adequado da economia. Se nós formos revisitar os resultados econômicos que nós tivemos nos meses de setembro e outubro, nós podemos comprovar que, na fase amarela, nós podemos manter essa trajetória de resultados bastante importante no que diz respeito à economia. Nós estamos voltando aqui para um modelo semelhante ao como operávamos no Estado entre o final do mês de setembro e o começo do mês de outubro, e nós vemos, através dos indicadores econômicos, que muito da retomada e da recuperação econômica iniciou ali entre o mês de julho e agosto, e tivemos bons resultados já no mês de setembro e no mês de outubro. Então, acho que essa nova fase, ela nos traz aqui uma oportunidade muito grande de mostrarmos que o modelo de São Paulo é uma dose muito ponderada que pode ser uma referência, inclusive, para o resto do mundo, com um fechamento que permite uma redução significativa de atividades, principalmente as atividades que podem gerar algum tipo de aglomeração, mas, ao mesmo tempo, mantendo o funcionamento da economia. E reforça aqui, nesse momento, a importância da aplicação das regras de distanciamento, uso de máscaras. A gente viu também nessa comparação com o resto do mundo, Denise, que São Paulo saiu na frente e mantém aqui a dianteira nesse processo de colocar o uso de máscaras em todos os espaços e também a aplicação de multas, e que os estabelecimentos comerciais, escritórios, escolas, têm aplicado com muito esmero as regras de distanciamento e higiene. Agora, secretária, quando a gente fala em economia, sempre se pensa na interrupção de atividade das empresas de comércio. Agora, a gente tem alguns ramos que ainda estão se recuperando e longe de retornar ao patamar pré-pandemia, como é a questão da área cultural, que inclusive está começando a receber aquele benefício, começou na semana passada, que é um auxílio mais específico, que é muita gente que trabalha na informalidade por projetos. Nós temos a área de hotelaria, de turismo também com dificuldades. Essas áreas são atingidas agora também, não é? São atingidas, principalmente as áreas que têm ali o público em pé. Nós estamos mantendo, esse até é um ponto importante de esclarecimento, para atividades culturais, museus, teatros, cinemas, e também toda a parte educacional, que tenham o funcionamento com público sentado, e controle de distanciamento e regras de higiene, o funcionamento se mantém seguindo as mesmas regras de outros estabelecimentos, e com os protocolos específicos. O que está sendo proibido nesse momento é o público em pé. Agora, ainda mantemos também a firmeza nas ações para esses setores de maior vulnerabilidade, tanto no que diz respeito à Lei Aldir Blanc, a implementação desses benefícios, que é muito importante, né? O secretário Sérgio Saleitão, junto com o secretário Vinícius Gumertz, aqui tem executado a pedido do governador João Dória, que, inclusive, só tem 2 conselhos que o governador João Dória participa pessoalmente, um é o de cultura e outro é do meio ambiente. Então, é um setor que tem tido aqui grande prioridade, e, além disso, nós estamos trabalhando com o reforço das ações de microcrédito, de polos de desenvolvimento, com um olhar especial para os setores e regiões que foram mais impactadas. Secretário, eu quero falar de coisas mais amplas, mas eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão de não poder ir nos locais, eventos culturais em pé, e as exposições que retomaram, os museus. Museus têm um modelo de controle de atividades que, de acordo com os protocolos, se mantém. Por exemplo, e também salas de concertos, eu até tive presencialmente, dá para a gente comparar. Quando você vai num evento que tem público em pé, que é difícil você controlar o fluxo. Nos museus, você tem espaçamento por grupos e mantém o distanciamento.
né? Então, as regras e os protocolos estão todos no site do governo de São Paulo e, obviamente, cada município acaba customizando um pouco, então as regras podem variar um pouco. Mas, para evitar essas dúvidas, que são muitos detalhes mesmo, Denise, a gente colocou setor por setor ali no site do governo, no espaço todo dedicado ao Plano São Paulo, com todos os protocolos específicos recomendados para essa fase. Agora, secretária, uma coisa que tem chamado a atenção é a quantidade de eventos em que as pessoas não estão dando importância para essa questão de máscaras. A fiscalização vai agir firme em relação a isso, porque a gente viu durante muito tempo, quando começou a flexibilização, e que havia aquele cuidado de não fechar, embora estabelecimentos comerciais tenham sido lacrados em alguns casos, eu pegando o exemplo de São Paulo, que a gente acompanhou mais de perto. Agora, o porquê que não, por que não há uma fiscalização efetiva em relação a eventos que os convites, os anúncios circulam pelas redes sociais, que é uma coisa fácil de se localizar? Há uma fiscalização, e o secretário Jean hoje anunciou um reforço dessa fiscalização. A ideia é que há toda uma estrutura, um plano de ação para quadruplicar a presença dos fiscais, da atuação da vigilância também, e nos municípios a mesma coisa. No município de São Paulo, especificamente, houve a atuação e lacração de muitos estabelecimentos também. Agora, essas festas ilegais, sem dúvida, não podem acontecer. Houve relatos, há uma atuação constante do governo, além do pedido de reforço para a população, se esse tipo de aglomeração continua impactando a pandemia, nós tivemos aqui também relatos, por exemplo, o doutor Davi Wipe, entre outros, menciona que grande parte dos casos, agora nesse momento, acabam sendo contaminados os grupos de risco pelos jovens que foram contaminados nesse tipo de evento. Então, é muito importante controlar e tem um trabalho sendo reforçado nesse momento da vigilância para que possamos endurecer ainda mais a observação e ação nesses eventos ilegais e que estão prejudicando, né, o nosso controle da pandemia. Agora, secretária, em relação ao final de ano, já se tem alguma previsão? Vai depender, vai ter algum parâmetro de número de avanço da pandemia para se determinar restrição maior na época de final de ano, inclusive de recomendação, né? Porque aí tem controle familiar mesmo, como Natal, final do ano mesmo, a virada do ano, férias, as pessoas viajando, inclusive a Baixada também entra nessa nova fase agora com maiores restrições. A gente viu que a cidade de Santos, por exemplo, estava tentando impedir que ônibus chegassem nesse final de semana, porque já tinha registrado um aumento no número de casos. Mas se pensa em prazos agora? Se pensa numa ação até mais microrregional nesse momento, Denise. Hoje, nós também fizemos um anúncio diferente, o secretário Marco Vignoli, isso foi um pedido do governador, vamos seguir aplicando o Plano São Paulo, dia a dia com os dados, como ele funciona, mas também ter uma atuação mais granular. Então, amanhã nós temos às 16 horas uma reunião com os 62 municípios que o secretário Marco Vignoli anunciou hoje, que tiveram uma piora acima da média do estado de São Paulo. O estado aumentou na última semana 7%, né, no número de internações. Então, todos os municípios que tiveram um aumento acima de 10%, que tem mais de 70 mil habitantes, ou alcançaram uma taxa de ocupação de leitos acima de 75%, estão nessa lista que também foi publicada oficialmente. E amanhã, às 16 horas, com a participação do governador, do secretário Jean, nós teremos uma discussão específica com esses municípios. Eu estou com a lista completa aqui e nós podemos ver onde houve uma piora. Há alguns municípios da Baixada, do Litoral, dos municípios do ABC, da região de Sorocaba, e nós teremos a reunião com esses 62 para que tenhamos medidas de contenção mais duras e pontuais nesses municípios. E, além disso, estamos fazendo um trabalho agora para, além de olhar as diretorias regionais de saúde, as regiões de saúde, né, são cerca de 60 regiões, que a gente vai também fazer um monitoramento em especial nas que estão com indicadores piores. Agora, secretária, Economia, São Paulo estava comemorando o retorno a patamares de atividade anterior à pandemia, com uma perspectiva de recuperação mais firme. A senhora estima se a gente pode ter um retrocesso também por aí? Qual vai ser a estratégia para minimizar essa reversão aí da reabertura? Eu acho que esse mês é um mês que vai testar a resiliência e a união da população no estado de São Paulo, porque nós estamos tomando medidas no momento correto,
Nós vimos que na Europa as medidas restritivas foram tomadas depois de 2 a 4 semanas, com uma curva muito acelerada de casos e internações, que fez com que eles chegassem numa situação muito difícil, com medidas muito mais restritivas. Nós estamos tomando medidas cautelares agora, que dão uma desacelerada na velocidade da retomada e uma chance única para que todos compactuem com o modelo de distanciamento e de restrições do Plano São Paulo e reforcem os protocolos. Como nós estamos adotando medidas similares a que tínhamos ali entre setembro e outubro, e tivemos um bom resultado da economia nesses meses, com recordes aqui de abertura de empresas, o próprio saldo líquido aqui de geração de empregos, no estado de São Paulo, setembro e outubro foram os 2 melhores saldos. Então, nós temos condições de seguir nesse processo de retomada econômica, mas também com controle da pandemia, como o que nós realizamos nesses meses. O que nós não podemos é baixar a guarda, né, de um lado, com relação à pandemia, e também temos que continuar aqui dedicados no modelo de recuperação econômica e de atividades. Perfeito, ouvimos Patrícia Ellen, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico. Secretária, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, muito obrigada a todos vocês e contamos com vocês também no reforço das medidas do Plano São Paulo. Muito obrigada.